Olá, irmãos. Olá, amigos. Bem-vindos para mais um vídeo. Desde já quero dizer a todos que é um privilégio muito grande, todas as vezes que recebo de Deus a inspiração para refletir nas Escrituras, e um privilégio maior ainda é poder também compartilhar convosco, transmiti-los através das mídias sociais esta reflexão. E desde já quero dizer a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreva no nosso canal, e para você ficar informado sobre os vídeos, sobre as novas reflexões que vão ser postas no canal, acione o sininho que você será avisado. E o meu desejo é que esta pequena partícula de contribuição que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês, que seja de edificação, de elevo e de motivação espiritual para as nossas vidas. Porque o nosso alvo não é aqui, é no céu, mas mutuamente precisamos e podemos ajudar-nos uns aos outros. Por isso, se inscreva e seja abençoado. Solte a vinheta e vamos para o vídeo. Hoje nós vamos refletir no livro do profeta Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz: O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belamita. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Amém? Bom, meus irmãos, eu particularmente, para atingir a compreensão que tive desta narrativa bíblica, eu parti de uma primícia pessoal. Ou seja, quando olhamos para a vida do ser humano, por mais íntegra que esta pessoa seja, por mais justa, por mais honesta que ela seja e dedicada naquilo que faz, mas sempre surge aqueles momentos em que algo não sai como o planejado. Sempre surge aquelas situações indesejadas na qual a gente é submetido a pensar que se tivesse feito de uma forma diferente teria sido melhor, né? E essas situações, quando a gente não tem uma maturidade para lidar com essas situações, com essas frustrações, com essas decepções da vida, nós somos tendenciosos a cair para o lado desta, que está sendo uma das principais doenças psicossomáticas, chamada depressão, que está aí ceifando milhares de vidas, né? Mas a Bíblia nos ensina a lidar com essas situações e sobressairmos de uma forma que não sejamos afetados pelaquilo que nós fizemos no passado e que não saiu conforme o planejado. E olhando aqui para esta narrativa bíblica do livro do profeta Samuel, eu pude entender a forma de como sobressair destas situações, como dar a volta por cima, como não ficar aí submetido a estes percalços da vida, né? A Bíblia nos diz que Samuel, ele teve o privilégio de ser criado no tabernáculo, no templo, e desde muito cedo ele teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. Ele teve o privilégio de ter uma intimidade muito forte com o Senhor. E a Bíblia nos diz que Samuel se tornou um profeta em uma época em que a palavra de Deus era muito rara, né?
Deus estava decepcionado com o homem de uma forma que Deus já não tinha mais prazer em se comunicar com o homem. Foi neste cenário que surge Samuel, e a Bíblia nos diz que Deus se agradara tanto de Samuel que Deus usava Samuel de uma forma sobre-humana, né? Que as palavras de Samuel, diz a Bíblia, nenhuma caía por terra. As palavras de Samuel eram a própria palavra de Deus e todas se cumpriam. E nós vemos a Bíblia nos dizer que Samuel, ele era como se fosse o embaixador de Deus diante da nação de Israel, era o intermediário. Mas a Bíblia nos diz que o povo, olhando para as demais nações, eles sentiram o desejo de ser como as demais nações. Eles não compreenderam o privilégio de que é ter o próprio Deus, Jeová, como tutor, como direcionador. E eles desejaram ter um rei. Chega para Samuel, pede um rei. Samuel se entristece, porque Samuel era o intermediário, era o interlocutor de Deus para a nação. E a Bíblia nos diz que Deus chega para Samuel e fala: Samuel, o povo não desprezou, não foi tu, foi a mim. Faça o desejo do povo. E a Bíblia nos diz que Samuel escolhe, segundo a direção de Deus, a Saul para reinar sobre o povo. Só que Saul, ele não se submete à vontade de Deus. O período que Deus deu para ele, eu considero como o período preparatório para que pudesse obter a plena aprovação de Deus para o tão alto cargo na qual ele foi submetido. Ele não passou no teste, não passou no crivo. Aí a Bíblia nos diz que Deus rejeita Saul, né? Mas Samuel, pelo fato de ele ter escolhido a Saul, quando ele viu que Deus não queria mais papo com Saul, ele ficou triste, ele ficou ligado ao passado, ele ficou naquela situação em que ele se autoculpava, né? Ele ficou com dó de Saul, porque Deus não queria mais Saul. E resumindo, digamos que Samuel ficou totalmente preso ao passado, a ponto de Deus saber que aquela situação não seria bom nem para o povo de Israel e muito menos para Samuel. Aí Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando terás dó de Saul? Era como se Deus estivesse dizendo: Samuel, até quando tu ficarás preso às frustrações passadas? Samuel, até quando tu ficarás se culpando pelo aquilo que você fez que não deu certo? Aí Deus chega para Samuel e fala: Samuel, eu vou te dar uma nova oportunidade, né? Tu não fez certo, isso é natural da vida. Este é o processo da vida, Samuel. É como se Deus, parafraseando as palavras, como se Deus dissesse para Samuel: Samuel, a vida não é só de altos. A vida, ela é de altos e baixos. Altos e baixos. A diferença é que nós temos que aprender a lidar tanto nos altos como nos baixos, de uma forma que essas situações não venham afetar nem a nossa vida e nem o nosso relacionamento com Deus. Aí o Senhor fala: enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé o Belamita, porque escolhi dentre seus filhos um rei. Ou seja, Samuel estava decepcionado porque ele tinha sido o instrumento de Deus para escolher o rei, mas o rei não tinha saído segundo as perspectivas, segundo a vontade de Deus, né? E Samuel estava se culpando com isso. Mas como Samuel, ele se submeteu mais uma vez à vontade de Deus, o Senhor estava dizendo a Samuel: agora eu vou te dar a nova oportunidade para você fazer direito, né? Para você fazer certo. Amém? Então, com isso eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está presa a uma situação passada e que você não consegue se desprender desta raiz que te prende, que te liga, né? Alguma atitude que você tomou que não deu certo, que não saiu conforme o planejado. Nesta oportunidade eu quero usar deste meio de comunicação para te dizer: levanta, bate a poeira, se submeta à vontade de Deus. Você sentirá diante de você a oportunidade mais uma vez de refazer aquilo que não saiu conforme o planejado, aquilo que não saiu conforme
o esperado. A Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amar a Deus não significa dizer que tudo que nós faremos sairá de uma forma perfeita. Amar a Deus significa dizer que mesmo nós fazendo alguma coisa não saindo de uma forma perfeita, não preenchendo as nossas expectativas, mas Deus redunda-as em bênçãos, né? Deus redunda em bênçãos. Os erros do passado servem para nós como experiência para não cometermos no futuro, né? Então isso tem sido uma das iscas do diabo que tem ceifado milhões de vidas, e as pessoas olhar para o passado e não conseguir se livrar das amarras do passado. E aí entra o espaço para a depressão e, no caso mais grave, para a opressão, né? E em um caso mais grave ainda, para possessão maligna, onde o diabo tem 100% domínio sobre a mente do homem. Esse é o princípio desta decadência que leva o homem à morte. Mas aqui eu quero trazer nesta tarde esta palavra de esperança, esta palavra de edificação e esta palavra de estímulo espiritual para a sua vida. Amém? Que a graça de Deus permaneça conosco, que o doce Espírito Santo venha todos os dias abraçar a nossa alma com a sua presença, agora e sempre. Amém.